Bom dia, graça e paz. Em João 16:33, Jesus diz: Não tenhas medo, eu sou o vencedor. Querido irmão, querida irmã, a gente tem muito medo. Quando a gente é pequeno, a gente tem medo de dar os primeiros passos, porque a gente tem medo de cair. A gente muitas vezes tem medo de arriscar na escola, na hora que um professor pergunta, quem sabe? A gente acha que sabe e diz, mas poxa, e se eu errar, o pessoal vai zombar de mim, a gente tem medo de falar. Muitas vezes a gente tem medo de arriscar, mas a gente tem mais medos. Tem gente que tem medo de barata, de raio, de trovão, de túnel, de andar em lugar fechado, medo de ficar doente, medo de sair à noite, de ser assaltado, de passar por um tiroteio e sofrer uma bala perdida. Tem gente que tem medo de pegar doença, tantas epidemias, né? Tivemos a epidemia da Covid, agora temos a epidemia da dengue, que está matando muita gente também. Temos medo de ficar desempregados, medo de ser abandonado pela pessoa que amamos ou sermos traídos. Temos medo de perder a quem amamos, nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe, nossa família. Temos medo de tanta coisa, não é mesmo? E como vencer o medo? O medo é um sentimento que serve para prevenir, para dar um alerta, mas muitas vezes o medo se torna uma fobia, a pessoa não consegue viver porque o medo paralisa, o medo cria monstros, a pessoa começa a ver fantasmas, imaginar coisas e acaba se fechando dentro de si e não consegue mais nem viver. Fica sufocada, não consegue respirar, parece que alguém está esganando, apertando o pescoço. Você já se sentiu assim? Espero que não. Mas quando você estiver sendo assombrado pelo medo, qualquer tipo de medo, medo de coisas pequenas, medo de coisas imagináveis ou medo real, refugie-se em Jesus. Jesus, o Filho de Deus, veio a este mundo como um ser humano para poder sofrer e morrer por mim e por ti, por causa dos nossos pecados. Porque o medo só existe porque nós nos afastamos de Deus. Nós ofendemos Deus com nossos pecados. Nós sentimos raiva, ciúmes, soberba, inveja, egoísmo, maldade. Isso nos afasta de Deus e nos afasta das outras pessoas. E quando nós nos afastamos ou achamos que somos melhores e nos bastamos a nós mesmos, somos detentores de toda a verdade, quando a gente tropeça, quando a gente cai, quando a gente é tocado num ponto fraco, a gente sente medo, porque a gente vê que sem Deus a gente nada é. Portanto, volte para Deus. Olhe para Jesus que sofreu e Ele olha nos teus olhos, nos meus e diz, eu sei o que você está passando quando você tem medo, porque eu passei por tudo, por toda dor, por todo sofrimento. Eu fui morto no teu lugar. Então confie em mim, eu quero te ajudar porque eu te amo. É assim que Jesus disse para mim e para ti. Então vença os medos, agarrando-se pela fé em Jesus. Ore, confie, leia a Bíblia, deixe Ele te orientar, te fortalecer, porque não interessa o tamanho do perigo, o tamanho do seu medo. Deus é maior. Creia, confie e agarre-se firmemente nele. Abra teu coração. Fale dos teus medos, das suas fraquezas, das suas angústias. Ele vai te ajudar. Confie. Não abandone Jesus. Não volte as costas para ele. E não tente sozinho. Você não vai conseguir. Com ele você já é um vencedor, porque ele venceu os maiores inimigos, o diabo, a morte e o inferno. E ele quer dar essa vitória, que é dele, para você. Assim como deu para mim também, que também sou pequeno, fraco, pecador, mas eu tenho perdão nele e você também. Então receba esse perdão. Abra seu coração para ele. Confie e seja um vencedor em Jesus. Um dia muito abençoado para você, sem medo.